Você sabia que um tipo de comportamento pode ter várias funções? Pois é. Se uma criança está chorando, não necessariamente é por um único motivo, tem uma única função. A criança pode chorar para obter atenção, ela pode chorar para ter acesso a alguma coisa que ela quer e que ela não está conseguindo pegar sozinha, ela pode chorar para fugir de uma demanda. Então, o choro, que o que na análise do comportamento a gente vai chamar de topografia, pode ter outras funções, não tem uma função só. Ah, chora para chamar atenção. Será? Vamos olhar o contexto e tentar identificar se realmente é isso ou não. Pode ser que sim, que na maior parte das vezes ela chore para chamar atenção, mas pode ser que ela chore também por outros motivos, para se livrar de uma coisa que tá chata, para ter acesso a algum item que ela quer e que ela não consegue, enfim. Mas, para além disso, a gente tem outras funções de comportamento e problema. Eu trouxe o choro como um exemplo, mas pode ser qualquer tipo de comportamento. A gente tem as principais funções de problemas de comportamento, que é obter atenção, ter acesso a um item ou uma atividade, fugir de uma demanda, pode ser um comportamento de reforçamento automático, né, o que também é chamado de comportamento por busca sensorial, e a gente também tem outras variáveis que podem aumentar a probabilidade da nossa criança ter um problema de comportamento. Um deles é alguma questão fisiológica, alguma questão de saúde. Então, se essa criança dorme mal, dorme pouco, o sono dela não é de qualidade, ela vai estar muito mais propensa a fugir de demandas, vai estar mais mal-humorada, pouco disposta a fazer atividades direcionadas, e isso vai ter um impacto ali no aumento de problemas de comportamento durante a sua sessão. Outra variável que a gente também precisa observar em questão de saúde, ainda nas questões fisiológicas, é se essa criança está com algum desconforto. Então, se ela está com alguma dor abdominal, se ela enxerga bem, se ela ouve bem. Então, pedir para a família fazer esse geral aí fisiológico é muito importante para a gente eliminar essas possibilidades ou fazer os devidos encaminhamentos e aí a gente ter clareza de que o que a gente está lidando ali na sessão é puramente questão comportamental e não algum desconforto fisiológico, alguma alteração fisiológica que está impactando no desempenho da criança na terapia. Outra variável que a gente também precisa se atentar é quando essa criança é muito rígida. Então, às vezes, a criança tem um comportamento muito rígido, ela quer controlar muito o ambiente. Quando a criança tem esse padrão de comportamento, a gente vai precisar realizar um procedimento que é chamado de dessensibilização sistemática. Esse tipo de procedimento, ele é feito justamente para que aos poucos a gente desenvolva essa flexibilidade, essa tolerância e que a criança consiga ficar bem na sessão sem precisar controlar tudo, a posição dos objetos, o que vai fazer, enfim, que ela consiga ter uma troca mais recíproca com a gente, que a gente não tenha que ficar sob o controle dessa rigidez dela e muito engessado ali no que ela quer fazer. Um outro ponto que eu acho muito legal, assim, de certa forma, porque a gente ensinou, né, quando a criança ela fica brava, fica frustrada por um mando negado. Eu acho legal porque, assim, ela aprendeu a pedir. Isso é muito importante, né? Às vezes os pais falam: "Ai, agora eu falo não e ela chora, ela briga". Tá, mas antes ela nem sabia fazer isso. Então, se ela tá pedindo, que legal, que perfeito. Eu particularmente fico contente com esse recorte, né? Mas claro, que a gente vai precisar refinar esse comportamento. Quando a gente tem uma criança que fica muito brava, muito frustrada, quando a gente precisa negar algo para ela, é interessante, primeiro, a gente fazer uma pequena avaliação de: será que eu realmente preciso negar isso que ela está pedindo? Porque às vezes os pais falam não de primeira, mas era um não que poderia ser um sim. Então eu acho que é válido fazer essa reflexão, ver aí se realmente é algo que tem que ser não mesmo, tem que ser rígido dessa forma. Bom, feita essa análise e realmente é um não, então, a criança quer brincar com o faqueiro, não pode, né? Óbvio, não vai deixar. Então, o que que a gente faz nessa situação? A gente vai ter que ser firme e realmente negar, mas em vez de falar só assim: "Olha, não pode, faz dodói", em vez de só falar isso,
dá alternativa para ela. Então, ó, esse aqui não pode, mas pode esse e esse, qual que você quer? Claro que na primeira vez que você fizer isso, ela vai ficar brava, ela vai chorar e não vai adiantar nada. Essa estratégia, ela funciona na consistência. Então você tem que repetir e na próxima fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que ela vai aprender que não adianta ela ficar chorando, que o seu não vai se transformar num sim. Seu não vai continuar sendo um não, mas que você apresenta outras possibilidades que são legais também. Então esse é um jeito muito interessante da gente lidar com esse mando negado. Então, primeiro a gente avalia, eu realmente tenho que falar não, eu posso falar sim. Não, realmente tenho que falar não, é perigoso, não pode. Tá, então que opções que eu vou dar para essa criança? Porque aí a gente dá uma alternativa. Olha, isso aqui não pode fazer, mas você pode fazer isso, isso e isso. E aí, o que que a gente vai fazer? O que que você quer agora? Então, esse é um jeito muito legal de lidar com esse mando negado, né? Dando possibilidades. Não vai ter um efeito imediato, mas se você for consistente, rapidamente a criança aprende e ela entende que ela vai ter que optar por alguma das alternativas. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil. Deixa um like aqui pra mim. Eu espero vocês na próxima. Até!